E a Venezuela, todo mundo sabe, inclusive, que tem uma dívida bilionária com o Brasil. Essa dívida pode chegar a 12 bilhões e meio de reais, sendo 1 bilhão e meio de dólares, cerca de metade aí desses 12 bilhões de reais, com o BNDES em projetos de infraestrutura. Outros 1 bilhão de dólares concedidos em exportação de produtos brasileiros, como alimentos e até mesmo aeronaves. Apesar de toda a inadimplência, o BNDES chegou, inclusive, a receber uma parte do valor pago pelo Fundo à Garantia de Exportação, o FGE. A dívida acabou ficando com o Tesouro Nacional, que é o dono dos recursos desse fundo. O que significa, na prática, que o valor foi pago pelo contribuinte brasileiro. Ao todo, o FGE já cobriu 682 milhões em dívidas da Venezuela. Felipe, desculpa, não, pode concluir. Eu ia falar que, inclusive, está tendo conversas, né, para serem quitadas essas dívidas, que no governo passado, Paula, a gente viu várias manifestações, né, do governo falando que a Venezuela não faria nenhum tipo de pagamento, que era inadimplente, que o Brasil não veria nunca mais esses recursos da Venezuela, né, que foram emprestados para o país. E agora parece que está tendo uma conversa para reaver esses recursos, né, Paulo? Felipe, acho que um ponto muito importante, né? Ali a gente enxerga nessa situação como um todo, essa proximidade, ela, né, por mais crítica que muita gente traga ali, ela é importante por um lado comercial, sim, né? Muitos, inclusive, cientistas políticos, especialistas em relações exteriores, ali, internacionais, eles trazem a importância, né, na verdade, comercial, né? A gente tem que sentar à mesa, independente se concorda ou não com o regime do outro lado para negócios comerciais. Como o caso da Brasil e China, enfim, né, que a gente já viu também que tem, né, um regime ali mais ditatorial, e em relação à Rússia também, isso é importante. O ponto, acho que aqui fundamental, principalmente em relação à crítica e que muitos do Legislativo ali não gostaram, foi a forma, né, como foi enaltecida a presença de Nicolás Maduro ao Brasil. E isso trouxe, sim, um desgaste muito grande em relação... Até ouvi um comentário, você pode ter ali um vizinho que você nem goste, mas você cumprimente por educação. Agora, trazê-lo para o seu aniversário dentro da sua casa, né, fazer uma grande festa para este vizinho, não pode ficar, né, ali, pode soar muito mal, inclusive para essa credibilidade do Brasil perante aos outros países, né, olhando muito mais como os demais países vão enxergar o Brasil diante, né, desta situação atual. A Venezuela tem, sim, essa dívida, claro, né, com o Brasil. Segundo, né, já foi até comentado, você falou aí do governo anterior, Felipe, que Nicolás Maduro não negociava com quem não fosse ali amigo e que, neste momento, tem interesse em quitar essa dívida. Como? Venezuela não tem hoje, né, dinheiro, situação ali para quitar essa dívida. Um dos pontos levantado é se quitar com petróleo e com energia, né? Acho que esse é um ponto que vale levantar. Porém, tem uma outra questão. Eles têm a maior reserva de petróleo do mundo, só não tem dinheiro exatamente para né, para explorar essa reserva. Para quitar a dívida brasileira com o petróleo, precisaria de até estrutura. É aí que o Brasil pode, mais uma vez, através do BNDES, financiar obras na Venezuela. Felipe. Pois é, a Venezuela que sofre uma série de sanções, né, Paula, há muitos e muitos anos, justamente por parte dos Estados Unidos, e foi exatamente isso que você comentou, né? Essas sanções acabaram tirando o poder de investimento da Venezuela, o que acabou fazendo com que o país, que era bastante próspero, a gente lembra, inclusive, nos anos 90, era um país bastante próspero, se utilizava dos recursos, dos royalties de todo o petróleo para poder fazer investimentos dentro do seu país. Um país pequeno com uma jazida gigantesca de petróleo, claro que poderia ter uma pujança muito maior, não só localmente, né, na América do Sul, mas também globalmente, como era, inclusive. Mas aí, logicamente, que tiveram alguns governos ali que tomaram decisões equivocadas, sofreram as sanções e está do jeito que está. Um ponto que eu queria ressaltar aqui, Paula, e justamente, inclusive, a própria declaração do presidente Lula, né, que você comentou sobre a forma como foi tratada toda essa recepção
a Nicolás Maduro. Por quê? Porque o presidente Lula tem feito ultimamente algumas declarações que podem ser interpretadas de maneira equivocada por parceiros comerciais. Diga-se de passagem, grandes parceiros comerciais, que é o caso dos Estados Unidos. Ontem, o presidente Lula comentou que a Venezuela não teria recursos, não teria dólares por causa das sanções e culpou os Estados Unidos, falando que a culpa da Venezuela não ter dinheiro é dos Estados Unidos, né? Então, isso acaba sendo recebido pela diplomacia internacional de uma forma que pode ser interpretado de uma forma equivocada. A gente lembra da última vez, o presidente Lula esteve na China, fez algumas declarações também contraditórias em relação aos Estados Unidos, também toda essa situação envolvendo Rússia e Ucrânia, sinalizando uma aproximação à Rússia e também desagradando alguns diplomatas americanos. Essa declaração de ontem também acaba sendo mais um tijolinho aí nessa construção, né, de uma barreira com a diplomacia americana. Claro que o Brasil tem os interesses comerciais, como você bem disse. Inclusive, Paulo, o Brasil está sediando essa união dos países da América do Sul justamente porque tem muito interesse e tem perdido comércio com os países vizinhos para a China, né? A China tem entrado muito no comércio para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, para o Chile, para a própria Venezuela. A China tem entrado muito, aqui no Brasil também, né? E o Brasil tem perdido esse comércio bilateral com os países vizinhos. E isso acaba, né, tendo uma consequência para a economia brasileira, para o comércio exterior brasileiro, para a balança comercial aqui do país. E é justamente por isso que o presidente Lula e o governo brasileiro estão tentando trazer novamente esses parceiros comerciais para aumentar, né, as exportações, para aumentar o comércio bilateral, com o objetivo final de comércio, com o objetivo final de prosperar economicamente, não só o Brasil, mas também todo o Cone Sul aqui. Mas, né, algumas declarações podem ser interpretadas de cunho mais político e menos econômico. E aí isso trazendo consequências negativas para o Brasil. Exato, Felipe. Você tocou aí, acho que num ponto fundamental, né? Inclusive que muitos analistas políticos defendem, né? Qual deveria ser a posição da diplomacia brasileira numa situação como essa, né? Defender Nicolás Maduro, como o próprio Felipe citou ali, que tem várias sanções, inclusive, né, a própria ONU já colocou ali muitas sanções também em relação ao presidente venezuelano, trazer justamente, né, um viés mais político, ideológico, não é um sinal, no momento atual, para o Brasil em relação aos demais países, né? Ter relações comerciais é fundamental, sentar à mesa, inclusive, a gente vê isso acontecendo. O próprio Estados Unidos senta ali, né, à mesa ao lado de grandes adversários com pensamentos diferentes, porém sempre com a questão comercial como a pauta principal. Agora, trazer ali um viés mais ideológico, esse é um ponto ali preocupante em relação até que ponto essa diplomacia brasileira pode se dar bem diante dessa situação, que é o que tem sido aí tomando grande repercussão, não só internamente, né, repercussão negativa, não internamente somente, mas também externamente. Um ponto importante que você falou sobre a Venezuela, viu, Felipe? Eu tenho aqui alguns dados só para a gente trazer. A economia da Venezuela, que tem passado, né, por grandes problemas gerados, inclusive por sua política, desde ali lá em 1970, só para a gente ter uma noção, peguei aqui alguns dados, o poder de compra do venezuelano era 3 vezes maior do que o poder de compra do brasileiro. Hoje a gente tem uma situação que 94,5% dos venezuelanos estão abaixo da linha da pobreza, né? E o país tem hoje aí uma grande riqueza, tem a sua maior riqueza ali de reserva de petróleo, mas não consegue extrair o petróleo por falta de dinheiro, por falta de questões políticas internas. Trazer aí um ponto, acho que importante para a gente comentar sobre isso. Já que a gente está falando ainda sobre Venezuela, entre os projetos que a Venezuela, né, teve financiado pelo nosso banco aqui, pelo Banco Brasileiro, estão a construção da ampliação do metrô lá de Caracas, a construção da Siderurgia Nacional, o estaleiro Aziualba e o projeto de saneamento do rio Tuí, que fica em Miranda. Todos esses foram financiados na época, né, pelo BNDES, foram concedidos estes financiamentos porque eram projetos que eram liderados por construtoras brasileiras. Assim, então, o BNDES estaria ajudando a financiar a exportação de serviço brasileiro na época. Entre as empresas beneficiadas, vale só aqui ressaltar que estão grandes construtoras: Odebrecht, Andrade Gutierrez
e Camargo Correia. Pois é, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai criar um grupo de trabalho para consolidar toda essa dívida da Venezuela com o Brasil. Segundo ele, com os números consolidados, o Brasil vai conseguir reprogramar o pagamento dessa dívida. Fernando Haddad disse que vai caber ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços tratar sobre o intercâmbio comercial, enquanto o Ministério de Minas e Energia vai tratar da conexão de Roraima ao Sistema Interligado Nacional de Distribuição. O Brasil já estuda, inclusive, voltar a comprar energia da Venezuela. Claro que essa situação de Roraima aí vai ser colocada na pauta para retornar, né, o dinheiro emprestado para a Venezuela, para constar, né, como pagamento de dívida. Só lembrando que Roraima, né, é um único estado que não está interligado nesse Sistema Nacional de Distribuição, ainda depende, né, de energia fora desse Sistema Nacional de Distribuição, e essa alternativa poderia, né, trazer benefícios para o estado de Roraima, que teria uma capacidade bastante grande de recebimento de energia. Lembrando que Roraima é muito próximo ali da Venezuela, a gente lembra até toda aquela situação envolvendo a cidade lá de Pacaraima, né, onde muitos venezuelanos faziam a travessia ali da fronteira para ingressar ao Brasil, e Roraima acabaria tendo, né, esse benefício de contar com uma energia, né, mais fluida, né, poder ter bastante capacidade de recepção, né, dessa energia para abastecer todo o estado. Paulo.